inverno. Chovia forte na pequena cidade de São Félix. O vento balançava as árvores. A energia falhava em bairros inteiros. Mas na casa velha da família Mendes, no fim do Beco dos Girassóis, ainda havia luz. Dentro, a rotina era simples. Dona Ana, a avó, cozinhava sopa no fogão a lenha. Seu João, o avô, consertava uma cadeira quebrada. Os pais, Carla e Marcos, discutiam sobre contas no quarto. E os filhos, Lucas, 9 anos, e Marina, 6, brincavam no chão com um quebra-cabeça feito de papel colado. Lucas era quieto, observador, sempre reparava nas coisas, na maneira como o avô suspirava antes de falar, no jeito que a mãe escondia as lágrimas, no barulho estranho do porão todas as noites, às 2 horas. "Por que o porão faz esse barulho, vovó?" perguntou ele enquanto comia. "É o vento, meu amor", respondeu Dona Ana. "A madeira velha range, é só isso." Mas Lucas não acreditava. Ele já tinha ouvido o vento, e aquele som não era vento. Era como se alguém estivesse lá embaixo, raspando, respirando, esperando. Naquela noite, depois que todos dormiram, o menino acordou com um cheiro forte, queimado, fumaça. Levantou devagar. Foi até o corredor, viu fogo começando na sala, subindo pelas cortinas, engolindo o sofá. Correu, bateu em todas as portas. "Incêndio! Acordem! Tem fogo!" Seu João acordou primeiro. Pegou a mulher pela mão. Marcos levantou desesperado. Carla gritou: "Cadê as crianças?" "Estamos aqui!" gritou Lucas, segurando a irmã. Todos correram para fora. Só Lucas voltou. "Onde você vai?" gritou o pai. "Esqueci o diário da vovó. Ela ama ele." Entrou correndo, pegou o caderno azul debaixo da cama e saiu segundos antes do teto desabar. Fora, a família assistia, em choque. A casa inteira estava em chamas. Bombeiros chegaram minutos depois, mas já era tarde. Nada se salvou. Lucas olhou para o fogo. Depois para o porão, onde a fumaça saía mais grossa. Algo dentro dele dizia: o incêndio não começou na sala, começou lá embaixo. E aquilo não era só fumaça, era segredo. E ele, aos 9 anos, decidiu que ia descobrir a verdade. Porque heróis não precisam de capa. Às vezes, só precisam de coragem e de um olhar que nunca desvia. Na manhã seguinte, a casa estava destruída. Só restavam paredes parcialmente em pé, móveis queimados e um cheiro forte de madeira e plástico derretidos. A família Mendes ficou no pátio coberta com mantas fornecidas pelos bombeiros. Ninguém falava, só olhava para as cinzas. Lucas não chorou. Ficou de joelhos, mexendo nos destroços. Procurava algo, qualquer coisa, um brinquedo, um livro, um pedaço do diário da avó. "Lucas, vem cá", chamou Dona Ana. "Você vai se machucar." "Eu tô procurando o caderno, vovó. O senhor bombeiro disse que talvez tenha sobrado." "Deixe isso para depois, filho", disse Marcos, o pai. "Agora a gente precisa pensar em onde vai morar." Mas Lucas continuou. E foi então que viu. No lugar onde ficava a escada do porão, agora desabada, havia um objeto metálico meio derretido, um pequeno cofre escolar, daqueles usados em escolas antigas. Estava torto, mas fechado. "Olha!" gritou. "Tem alguma coisa aqui." Um dos bombeiros se aproximou. "Cuidado, menino. Pode ceder a qualquer momento." Com cuidado, eles removeram os escombros. O bombeiro pegou o cofre. O cadeado estava enferrujado, mas resistiu ao fogo. "Isso aqui parece importante", disse. "Vamos levar para o quartel. Talvez consigam abrir." "Posso ir junto?" perguntou Lucas. O bombeiro olhou para os pais. Marcos hesitou. "Ele é só uma criança." "Mas ele salvou todos nós", respondeu Dona Ana. "Se ele quer saber o que tem aí dentro, ele merece ir." No quartel, um sargento usou um alicate pesado. O cadeado cedeu com um estalo. Dentro do cofre, 3 objetos. Uma fotografia em preto e branco. Um homem jovem segurando um bebê com um sorriso triste. Um documento amarelado.
uma certidão de nascimento com o nome riscado. Embaixo, escrito à mão: "Este é meu filho verdadeiro." Uma carta dobrada com letras firmes, mas apressadas. Se você está lendo isso, é porque eu morri. Não posso contar minha história em voz alta, mas preciso que alguém saiba. O incêndio na Casa Grande não foi acidente, foi vingança. E quem mandou matar minha família ainda vive entre vocês. Silêncio no salão. Todos olharam para Lucas. Ele pegou a foto, olhou para o rosto do homem, depois para o retrato pendurado na parede da delegacia. O fundador da cidade, Antônio Ferreira. "Esse homem é igual ao retrato", murmurou. "É o bisavô do seu João", explicou o sargento. "Fundador de São Félix. Morreu há mais de 60 anos. Lucas virou a foto. No verso, uma frase escrita a tinta azul: "Para meu filho secreto, espero que um dia você volte." "Vovó", disse Lucas com voz trêmula. Quem era esse homem? Dona Ana olhou para o marido. Seu João respirou fundo. Esse homem era meu pai, mas nunca contei para ninguém, porque ele me abandonou quando eu era bebê. Minha mãe morreu no parto. Ele me deixou com uma família pobre e sumiu. Então esse cofre era seu? Perguntou o sargento. Era. Eu escondi no porão da casa antiga. Pensei que fosse seguro, mas alguém sabia e quis destruir tudo. Lucas segurou a carta, leu de novo. O incêndio na Casa Grande não foi acidente, foi vingança. Algo dentro dele gelou. O incêndio de ontem não começou na sala, começou no porão. Era para destruir isso aqui. Todos se entreolharam, porque agora não era só sobre perda, era sobre verdade enterrada. E um menino de 9 anos acabara de descobrir que o fogo que quase matou sua família foi um ato de silêncio, para apagar o passado. Nos dias seguintes, a família Mendes foi acolhida na casa de um tio distante. Era pequena, compartilhavam quartos, mas tinham comida, tinham teto e tinham um segredo: o cofre, a carta, o incêndio que não foi acidente. Lucas não conseguia parar de pensar. Por que alguém ia querer destruir o cofre? Porque tem medo da verdade, respondeu Dona Ana. Tem gente que vive com uma máscara desde sempre, e se ela cair, perdem tudo. Mas quem? Perguntou Lucas. Não sei, meu amor. Só sei que seu avô sofreu muito por ser filho bastardo. Foi humilhado, expulso da escola, tratado como lixo. E agora, alguém quer apagar até a memória dele. Na cidade, a notícia do cofre começou a circular. Jornalistas locais escreveram: descoberta prova de herança secreta em família pobre de São Félix, com foto de seu João jovem ao lado do retrato do bisavô. Mas nem todos ficaram surpresos. Um homem, de terno impecável, assistiu ao noticiário em silêncio, no escritório da prefeitura. O prefeito Ricardo Ferreira, neto do irmão mais novo de Antônio Ferreira, herdeiro oficial da fortuna da família, dono de terras, empresas, poder. Ele olhou para a foto de seu João, depois para o retrato do bisavô na parede e sussurrou: você não devia ter voltado. Naquela tarde, um funcionário apareceu na casa onde a família estava hospedada. O prefeito mandou dizer que oferece ajuda, uma casa temporária, indenização pelo incêndio, mas precisa conversar com o senhor João. Cedi sobre o quê? Perguntou Marcos. Sobre o passado e sobre o que foi encontrado no cofre. Seu João recusou. Eu não quero nada dele, nem casa, nem dinheiro. Só quero justiça pela minha mãe e paz para minha família. Mas Lucas percebeu algo. Quando o funcionário falou do prefeito, o avô ficou tenso, como se já soubesse o que estava por vir. Naquela noite, enquanto todos dormiam, Lucas pegou o diário da avó, o mesmo que salvou do fogo. Estava manchado, mas legível. Folheou devagar.
até encontrar uma página marcada. Hoje vi o menino Ferreira jogando pedra no João. Gritou: "Você não é da família, seu pai te abandonou." João caiu, sangrou, mas não chorou. Só olhou para o chão e disse: "Pelo menos eu tenho sangue dele." Meu coração partiu. Lucas leu várias vezes. Depois foi até o computador público da biblioteca. Pesquisou: Família Ferreira São Félix. Encontrou artigos, histórias, fotos e uma imagem que gelou seu sangue. Uma fotografia antiga. Crianças brincando na frente da antiga prefeitura. Entre elas, 2 meninos. Um era seu avô, João, com roupa simples. O outro, um garoto de terno, sorrindo, com a mão no ombro dele. O nome, escrito abaixo, Ricardo Ferreira Júnior, futuro prefeito. Mas o que chamou a atenção foi o fundo. Atrás dos dois, na janela do prédio, um homem de cabelos brancos observava. Antônio Ferreira, o bisavô. E ele não sorria. Olhava para João com um misto de dor e culpa. Como se dissesse: "É você, mas não posso te reconhecer." Lucas fechou o computador, voltou para casa, subiu no telhado, onde ninguém podia ouvir, e sussurrou para as estrelas: "Eu não vou deixar apagarem você, vovô. Mesmo que eu tenha só 9 anos, eu vou descobrir quem incendiou a casa, porque herói não é quem tem força, é quem não desiste da verdade." E naquele momento, um menino de 9 anos decidiu que seria o juiz do passado. Lucas começou a observar, não com medo, com atenção, como seu avô ensinou. Quem quer esconder a verdade sempre dá um passo errado. Na escola, fingia estar distraído, mas reparava em tudo, nos professores, nos pais dos colegas, nos carros que passavam devagar perto da casa onde estavam morando. E foi assim que viu. Um carro preto, sem placa dianteira, parava todas as noites perto da Rua dos Girassóis. Mesmo depois do incêndio, mesmo sem ninguém morando lá. "Vovô", perguntou Lucas na hora do jantar, "quem é o homem que dirige o carro preto?" Seu João congelou. Dona Ana olhou para ele. Marcos riu. "Que carro, filho? Você está imaginando coisas." "Não tô", respondeu Lucas. "É um carro grande, de vidro escuro, para ali toda noite. Tem um adesivo pequeno, um cavalo branco." O rosto de seu João empalideceu. "Cavalo branco é o símbolo da família Ferreira. A empresa deles tem esse logotipo." "Então é o prefeito?" perguntou Lucas. "Pode ser", murmurou o avô. "Mas por que ele viria aqui?" "Talvez para ver se o cofre foi destruído", disse Dona Ana. "Ou para ter certeza de que você não vai falar nada." Naquela noite, Lucas não dormiu. Esperou até todo mundo pegar no sono. Pegou uma lanterna de pilha fraca e saiu de fininho. Foi até o terreno da casa queimada. O cheiro de cinzas ainda estava forte. Andou devagar, entre os destroços. Olhou para o porão, o buraco onde o cofre estava. Foi então que viu algo que ninguém havia notado. No chão de cimento, quase coberto por fuligem, havia uma marca. Não de fogo, de pneu. Um rastro curto, como se alguém tivesse descido ali com cuidado. Antes do incêndio, alguém entrou no porão, por baixo, pela entrada secreta que seu avô contou existir, usada antigamente para armazenar documentos importantes. Lucas seguiu o rastro com a lanterna, até o muro dos fundos. Ali, grudado num tijolo solto, havia um pedaço de plástico, do tipo usado em luvas descartáveis. Ele guardou no bolso, voltou para casa, mas não conseguiu dormir. Na manhã seguinte, foi à biblioteca. Pesquisou. Como saber de quem é um carro pelo número do chassi? Encontrou um site do Departamento de Trânsito, mas precisava do número da placa. Tem que ter outra forma, pensou. Foi então que lembrou. Na frente da prefeitura tinha uma câmera de segurança, apontada para a entrada. Toda vez que o prefeito chegava, o carro aparecia. Decidiu ir lá, disfarçado de aluno fazendo trabalho escolar sobre o governo da cidade. O porteiro deixou entrar. Lucas circulou devagar.
Olhou para a câmera, depois para o estacionamento e viu o carro preto, placa Lua 2045. Anotou. Voltou para casa, entrou no site do Detran, digitou a placa. Resultado: veículo registrado em nome de Ricardo Ferreira, Prefeitura de São Félix. Lucas sentiu o coração bater mais forte. Era ele. O prefeito esteve na casa, na noite do incêndio, mas precisava de mais. Prova real. Algo que mostrasse que ele entrou no porão. Foi até o delegado que atendeu no incêndio. Senhor, eu queria mostrar uma coisa. Ora, menino, o que foi? Lucas entregou o pedaço de plástico. Isso estava no muro da minha casa. É de luva. E tinha pneu no porão. Alguém entrou lá antes do fogo, e eu sei quem é. O delegado olhou para ele, depois para o plástico. Esse material pode ser analisado, mas precisa de autorização da família. Eu vou falar com meu pai, disse Lucas. Quando chegou em casa, Marcos ficou furioso. Você foi à delegacia sem me avisar? Você é só uma criança. Eu salvei todo mundo do fogo, respondeu Lucas, firme. Agora eu tô tentando salvar a verdade. E o senhor prefeito mentiu, porque ele estava lá. Seu João colocou a mão no ombro do neto. Deixe ele fazer isso, Marcos. Às vezes, a coragem não vem com idade, vem com propósito. Marcos hesitou. Depois, assentiu. Tudo bem, mas eu vou com você. Na delegacia, o delegado enviou o pedaço de plástico para análise e solicitou as imagens da câmera da prefeitura na noite do incêndio. 3 dias depois, o laudo chegou. O material é compatível com luvas usadas por equipes de manutenção da prefeitura. E as imagens mostram o carro do prefeito saindo da garagem às 23 horas e 42 minutos, retornando às 2 horas e 17 minutos. Tempo suficiente para ir ao Beco dos Girassóis. O delegado respirou fundo. Isso aqui é indício de invasão e possível causa dolosa do incêndio. Preciso abrir um inquérito. Mas na mesma tarde, uma ligação chegou ao telefone da delegacia. Cancela o inquérito. É ordem do governador. O caso está encerrado. O delegado desligou, olhou para o laudo, para a foto de Lucas e sussurrou. Desculpa, menino, mas a justiça humana falha. Só espero que a justiça divina não falhe. Naquela noite, Lucas subiu no telhado, segurou o diário da avó e jurou: eu não vou parar, mesmo que o mundo inteiro diga para esquecer. Eu vou provar que o prefeito mentiu, porque herói não é quem tem poder, é quem tem coragem de dizer: isso aqui não está certo. Lucas sabia que a justiça oficial havia sido silenciada. O inquérito foi cancelado, as provas ignoradas. O prefeito continuava livre, mas ele não desistiu. Se o mundo não quer ouvir, disse para si mesmo, eu vou encontrar quem já sofreu como a gente. Foi à biblioteca novamente, procurou livros sobre a história da cidade. Encontrou um antigo, São Félix, Raízes e Segredos. Nas páginas centrais, uma lista de famílias fundadoras e, ao lado, fotos. Seu olho parou em uma delas. A família Oliveira, donos de uma mercearia no centro, excluídos do poder, desaparecidos da história. No rodapé, uma nota. Os Oliveira foram acusados falsamente de roubo em 1968. Perderam tudo, mudaram-se da cidade. Dizem que morreram na miséria. Lucas leu várias vezes. Depois procurou nos jornais antigos digitalizados. Encontrou a manchete: Mercado dos Oliveira é incendiado na madrugada. Polícia suspeita de crime organizado. Abaixo, uma foto. O mercado em chamas. Um homem de terno observando. Ricardo Ferreira, pai do atual prefeito. Algo dentro dele se acendeu. Isso já aconteceu antes. Pesquisou mais. Descobriu que os Ferreira eliminaram outras famílias com pretensões de poder. Com fogo, com mentiras, com documentos sumidos. Mas precisava de alguém que soubesse disso. Alguém vivo. Foi então que viu uma nota de rodapé em um artigo.
Dona Elisa Oliveira, única sobrevivente, vive hoje em um asilo fora da cidade. Nunca voltou a São Félix. Lucas anotou o nome do asilo. Voltou para casa. Esperou até a madrugada. Pegou o diário da avó, o pedaço de plástico e o mapa que desenhou com as rotas do carro do prefeito. Na manhã seguinte, pegou o ônibus escolar errado. Disse que estava indo visitar um primo. Desceu em um posto de gasolina e pegou outro ônibus, rumo à cidade vizinha. Chegou ao asilo cansado, mas determinado. Perguntou por Dona Elisa. É uma senhora de 93 anos. Não fala muito, mas gosta de histórias antigas. Quando Lucas entrou no quarto, ela estava sentada, olhando pela janela. Usava um xale branco, mãos trêmulas, olhos cansados, mas lúcidos. Boa tarde, Dona Elisa, disse Lucas baixinho. Meu nome é Lucas Mendes. Minha família teve um incêndio na casa e eu acho que foi culpa do prefeito Ferreira. Ela virou o rosto devagar. Ferreira? Sim, Ricardo Ferreira, filho do homem que incendiou o mercado da sua família. Dona Elisa fechou os olhos. Eu tinha 16 anos, vi tudo. Meu pai tentou apagar o fogo. Foi atingido por uma trave. Morreu ali. Minha mãe nunca se recuperou. Eles disseram que foi acidente, mas eu vi o homem com luvas colocando o líquido no chão. Era o segurança do Ferreira. Lucas tirou o pedaço de plástico do bolso. Isso aqui estava no muro da minha casa, antes do incêndio. Era luva igual? Ela pegou com cuidado. Sim, é do mesmo tipo. Usavam essas luvas na equipe de manutenção da prefeitura, para não deixar impressões. Então o prefeito mandou incendiar minha casa também, murmurou Lucas. Para destruir o cofre? Para destruir a verdade, corrigiu Dona Elisa. Porque vocês são perigo. Vocês provam que ele não é o único herdeiro, que há sangue verdadeiro fora do palácio. Lucas sentiu o peito apertar. Mas ninguém acredita em mim. O delegado teve que cancelar o inquérito. Dona Elisa olhou fundo nos olhos dele. Você não precisa que a polícia acredite, precisa que o povo acredite. E tem uma forma. Qual? Conte a história, em voz alta, nas ruas, na escola, no rádio. A verdade tem peso, e quando muitos a carregam, ninguém consegue enterrá-la. Lucas guardou o plástico. Obrigado, Dona Elisa. Você me deu mais que prova, me deu coragem. Na volta pensou, não preciso de tribunal, preciso de testemunhas. E decidiu, na próxima reunião da igreja, onde todos os moradores se encontram, ele ia falar. Sem medo, sem pedir permissão, como seu avô deveria ter feito 60 anos atrás. E naquela noite, escreveu no diário da avó. Hoje aprendi, herói não é quem tem força, é quem tem voz, e eu vou usar a minha. A igreja da cidade estava cheia. Era domingo, festa comunitária, música ao vivo, comida no pátio, crianças correndo, adultos conversando. O prefeito Ricardo Ferreira chegou com seu sorriso habitual, cumprimentando todos como um pai protetor da cidade. Que honra estar aqui, disse ao microfone. São Félix é minha vida, e eu faço tudo pelo bem de vocês. Aplausos, alguns sinceros, outros por medo. Lucas estava no fundo com seus pais, o avô e a avó. Segurava o diário da avó. Dentro, as anotações que fez. Foto do carro, laudo do plástico, testemunho de Dona Elisa. Cópia da certidão de nascimento do avô, seu João. Sentiu o neto tenso. Você vai falar? Vou, respondeu Lucas. Mas só se o senhor me apoiar. Eu já perdi minha vez, disse o avô, com voz triste. Não vou deixar você perder a sua. Quando o pastor anunciou o momento de agradecimentos, mãos se levantaram. Pessoas falavam de curas, empregos, bênçãos, até que uma voz pequena, mas firme, ecoou. Posso falar? Todos se viraram. Um menino, camiseta surrada, olhos claros, mãos segurando um caderno. Claro, Lucas, disse o pastor. O que você gostaria de dizer? Lucas subiu no pequeno palco. Não era alto,
Teve que subir num banquinho para ver a multidão. O prefeito franziu a testa, mas sorriu fingindo orgulho. Vejam só, até as crianças querem agradecer a Deus. Lucas respirou fundo e começou. Eu não vim agradecer, vim contar a verdade. Silêncio total. Até as crianças pararam de brincar. Minha família perdeu tudo num incêndio. Nos salvamos porque eu acordei com cheiro de fumaça. Mas o fogo não foi acidente. Foi feito de propósito, para destruir uma prova. Mostrou o diário, abriu na página com a foto do cofre. Meu avô, João Mendes, é filho secreto de Antônio Ferreira, fundador desta cidade. Este documento prova isso. E quem queria esconder essa verdade foi o homem que está sentado ali, apontou direto para o prefeito. No dia do incêndio, o carro dele esteve na nossa casa. Entrou no porão, deixou luvas e colocou líquido inflamável. Isso foi provado. O prefeito levantou-se. Isso é absurdo, um menino inventando história. Pastor, retire esse garoto. Ele tem o direito de falar, respondeu o pastor. E se for verdade, precisamos ouvir. Lucas continuou. Eu fui até um asilo. Conversei com Dona Elisa Oliveira. Ela viu o pai dela morrer num incêndio causado pelo pai do prefeito. Ela sabe como eles fazem, porque já aconteceu antes. Alguns na plateia começaram a murmurar. Idosos lembravam. É verdade. Os Oliveira sumiram depois do fogo. Diziam que era mentira, mas nunca acreditamos. E agora, disse Lucas, estão tentando fazer a mesma coisa com a minha família, porque temem que meu avô reivindique seu lugar. Mas nós não queremos dinheiro, nós queremos justiça e queremos que ninguém mais tenha medo de falar. Fez uma pausa, olhou para o prefeito. Senhor Ricardo, o senhor foi à nossa casa naquela noite, está nas câmeras. O senhor usou luvas da prefeitura e deixou marcas no chão. Por quê? Isso é delírio de criança. Polícia, prendam esse garoto por calúnia. Ninguém se moveu. Os policiais olhavam para a multidão, para os rostos indignados, para os pais que agora protegiam seus filhos com os braços. Foi então que uma mulher se levantou. Meu pai trabalhava na prefeitura. Em 1995, ele viu o senhor Ricardo colocando documentos falsos no processo de terras do Silva. No dia seguinte, ele teve um acidente de moto. Morreu. Eu guardei o depoimento dele. E hoje, pela primeira vez, eu digo, você destrói quem ameaça seu poder. Outra pessoa se levantou. Em 2008, minha irmã denunciou desvio de verba. Foi internada em um hospital psiquiátrico. Disseram que enlouqueceu. Mas ela só falou a verdade. Mais vozes surgiram. Histórias antigas, medo silenciado, injustiça enterrada. O prefeito tentou sair, mas o caminho estava bloqueado. As pessoas formaram um círculo, não de violência, de justiça. O delegado, na plateia, pegou o rádio. Preciso de reforço e um mandado de busca na casa do prefeito e na garagem da prefeitura. Lucas desceu do palco. Foi até o avô. Consegui, vovô. Agora todo mundo sabe. Seu João o abraçou. Chorou, como não chorava há 60 anos. Você fez o que eu não tive coragem. Você falou. E naquele instante, um menino de 9 anos provou que, às vezes, a maior revolução começa com uma única palavra. Não. Na manhã seguinte, a cidade acordou diferente. Não havia sirenes de festa, nem risos no mercado. Havia silêncio e expectativa. Às 8 horas em ponto, 3 carros da Polícia Estadual chegaram à prefeitura. O delegado da cidade os acompanhava. Com ele, um mandado de busca e apreensão expedido pelo juiz após o depoimento coletivo na igreja. O prefeito Ricardo Ferreira tentou resistir. Isso é perseguição política. Vou recorrer ao governador. Você pode recorrer, respondeu o delegado. Mas primeiro, vamos entrar na sua casa, na garagem da prefeitura e no cofre do seu escritório. Enquanto os policiais vasculhavam, Lucas estava com a família na praça, observando de longe.
Dona Ana segurava a mão dele. Você tem coragem de adulto, filho, mas ainda é criança. Cuide do seu coração. Ele está forte, vovó, respondeu Lucas, porque estou fazendo a coisa certa. Na garagem da prefeitura, encontraram uma caixa escondida atrás de pneus velhos. Dentro, luvas descartáveis do mesmo lote do pedaço encontrado no muro. Um frasco com resquícios de líquido inflamável e um papel queimado pela metade. Uma cópia da certidão de nascimento de seu João, com a anotação: eliminar, não pode voltar. Na casa do prefeito, no porão, descobriram um arquivo secreto. Pastas com documentos falsificados, listas de pessoas problemáticas, relatórios sobre invasões noturnas e um diário pessoal. A última entrada dizia: o menino Mendes sabe demais, tem o olhar do avô, aquele que nunca deveria ter nascido. Se não agir rápido, perco tudo. Mais uma vez, o fogo será a minha voz. O delegado leu em voz alta para a imprensa que se reunia do lado de fora. Este homem planejou o incêndio, sabia que o cofre existia, sabia que ameaçava seu poder e tentou destruir uma família inteira para proteger uma mentira de 60 anos. Às 17 horas, o prefeito foi preso, em frente à prefeitura, sem escolta, sem aplausos, só olhares frios da cidade que ele jurava amar. Lucas assistiu de longe, não sorriu, não comemorou. Só respirou fundo. Acabou, não acabou, disse seu João, mas começou a justiça. Naquela noite a notícia explodiu. Jornais de todo o país. Menino de 9 anos derruba prefeito com provas de incêndio criminoso. Fotos de Lucas falando na igreja. Seu avô chorando. O momento em que apontou para o prefeito. Mas nem tudo era vitória. No dia seguinte, um advogado apareceu na casa onde a família estava hospedada. Trago uma proposta. O senhor Ferreira pode confessar. Pode devolver terras, doar para projetos sociais, mas com uma condição. Qual? Perguntou Marcos. O menino Lucas precisa se retratar, dizer que exagerou, que foi mal interpretado e que confia no sistema. Silêncio. Todos olharam para Lucas. Ele levantou-se. Eu não vou mentir, mesmo que me deem uma casa, mesmo que me deem dinheiro. Eu vi a verdade, e ela não se compra. O advogado saiu, sem resposta. Mais tarde, Dona Elisa ligou do asilo. Ouvi tudo. Você fez bem, menino. Eu passei a vida em silêncio. Não deixe ninguém te calar agora. Na escola, no dia seguinte, a professora perguntou: quem quer contar o que aprendeu essa semana? Lucas levantou a mão. Aprendi que a verdade dói, mas a mentira dói mais, e que ninguém é pequeno demais para mudar uma cidade. Os colegas bateram palmas. Alguns disseram: um dia eu quero ser como você. E naquela tarde, enquanto o sol se punha sobre São Félix, Lucas escreveu no diário da avó: hoje entendi, herói não é quem tem força, é quem tem coragem de dizer não. E eu vou continuar dizendo não, até que todos possam dizer sim à justiça. Com o prefeito preso e as provas confirmadas, um novo processo começou: a restituição da herança de seu João. O juiz determinou a abertura de um inventário especial. Documentos foram analisados, testemunhos coletados. E após 30 dias, a decisão foi anunciada. João Mendes é reconhecido como filho legítimo de Antônio Ferreira, fundador da cidade de São Félix. Por direito de nascimento, tem direito a parte dos bens ainda existentes em nome da família, incluindo terras, imóveis e participação em empresas municipais. A notícia correu como fogo. Mas, ao contrário do que muitos esperavam, seu João não comemorou com festa, nem falou em dinheiro. Só olhou para o retrato da mãe pendurado na parede. Mamãe, murmurou, você morreu humilhada, mas hoje seu filho é visto. Lucas perguntou: vovô, o senhor vai ficar rico? Não, meu menino, dinheiro não cura dor, mas justiça sim. E eu quero usar isso para garantir que ninguém mais sofra como a gente. Foi então que surgiu uma proposta inesperada.
a antiga sede da prefeitura, um prédio histórico abandonado desde os anos 80, seria leiloada. Mas Lucas teve uma ideia. Por que a gente não pede esse prédio para fazer uma escola? Seu João sorriu. Uma escola? Sim, uma escola onde todas as crianças aprendam a história verdadeira da cidade. Não só dos Ferreira, mas dos Oliveira, dos Mendes, dos que foram apagados. Dona Ana segurou a mão do marido. Ele tem razão. Se não ensinarmos a verdade, ela some de novo. Com o apoio do juiz e da comunidade, a família entrou com um pedido formal. O juiz decidiu. Dado o valor histórico e social, concedo o uso do prédio à família Mendes para fins educacionais e culturais, sem ônus, por tempo indeterminado. Na manhã da entrega das chaves, chovia leve. Lucas, seu João, Dona Ana, Marcos, Carla e Marina estavam lá. Junto com eles, Dona Elisa, trazida de ambulância do asilo, com um chale branco e um sorriso fraco, mas real. O síndico municipal entregou a chave. Este prédio está sob sua responsabilidade. Boa sorte. Lucas pegou a chave. Ela era grande, pesada, feita de metal escuro, como as chaves dos castelos nos livros. Obrigado, disse. Mas esta chave não é só nossa. É de todos que foram esquecidos. No dia seguinte começaram as obras. Paredes caídas foram reconstruídas, janelas trocadas, telhado consertado. Voluntários apareceram, ex-funcionários da prefeitura, professores aposentados, jovens da cidade. Um pintor fez uma placa na entrada. Escola da Verdade. Onde o passado não é escondido dentro, a primeira sala foi chamada de Sala Elisa Oliveira, em homenagem à mulher que resistiu em silêncio. A segunda, Sala João Mendes, com fotos dele, criança, jovem, e agora, aos 82 anos, sorrindo com o neto. Lucas ajudava em tudo. Pintava paredes, montava carteiras, escrevia frases nas paredes. Quem cala, ajuda a mentir. Herói não é quem tem poder, é quem tem coragem. A verdade pode ser pequena, mas cresce. Na primeira semana de aula, 100 crianças se matricularam, não só de São Félix, de cidades vizinhas. Os pais diziam: queremos que nossos filhos aprendam o que é justo, antes de aprender matemática. A professora-chefe, uma historiadora contratada pela comunidade, começou o primeiro dia assim: hoje vamos falar da fundação da cidade, mas não pela versão oficial, pela versão verdadeira, com todos os nomes, todos os erros e todas as pessoas que lutaram em silêncio. Lucas, sentado na primeira fila, sorriu. Olhou para o avô na plateia. Seu João acenou. Tinha orgulho, mas também paz. Pela primeira vez, não era o bastardo, era o pai, o avô, o homem que voltou. Naquela noite, Lucas escreveu no diário da avó: hoje a chave virou símbolo, não de poder, de pertencimento. E eu soube, ninguém precisa ser rico para mudar o mundo. Só precisa lembrar que tem direito de existir. O sol nasceu claro sobre São Félix. Na frente da antiga sede da prefeitura, agora transformada na Escola da Verdade, centenas de pessoas se reuniram. Crianças com uniformes simples, pais emocionados, idosos que nunca tinham entrado num prédio público como convidados, jornalistas de todo o país. No centro, uma faixa. Aqui, a verdade é professora. Lucas estava ao lado do avô, vestindo um colete azul com o nome da escola. Segurava um megafone que ganhou de presente. "Tá nervoso?" perguntou seu João. "Um pouco", respondeu. "Mas é porque importa." Às 9 horas em ponto, o sino tocou. Não era um sino elétrico, era um sino de igreja antiga, doado por uma paróquia. Um som que lembrava chamado. Presença. Começo. A cerimônia começou com a entrada das crianças. Cada turma entrou com uma bandeira feita à mão. Uma dizia: "Nunca mais vamos calar." Outra: "Heróis usam coragem, não capa." E a dos menores:
Somos pequenos, mas vemos tudo. O juiz que reconheceu a herança de seu João fez um discurso breve. Hoje não inauguramos só uma escola. Inauguramos um novo tempo. Um tempo onde o passado não é escondido, onde a justiça começa na infância e onde uma criança pode ensinar aos adultos o que é coragem. Aplausos. Muitos choravam. Depois foi a vez de Dona Elisa Oliveira. 3 enfermeiros a ajudaram a subir no pequeno palco. Ela segurou o microfone com mãos trêmulas. Quando eu tinha 16 anos, vi minha família ser destruída. Fiquei em silêncio por medo, por vergonha, por achar que ninguém me ouviria. Hoje, olho para vocês, apontou para as crianças, e vejo o que eu não tive coragem de ser. Por isso, digo, falem, mesmo tremendo, mesmo sendo pequenos, mesmo achando que não vão mudar nada. Porque uma voz pode acordar 1000 vozes. A multidão explodiu em aplausos. Lucas correu até ela, abraçou-a. Obrigado, Dona Elisa. Você me mostrou que o passado precisa de testemunhas, e eu vou ser uma delas. Em seguida, seu João subiu ao palco. Não falou muito, só olhou para os alunos, para os professores, para o retrato da mãe, pendurado na parede lateral. Depois, disse: eu passei a vida sendo tratado como lixo, porque meu pai não quis me reconhecer, porque a cidade preferiu esquecer. Mas hoje, minha história está na sala de aula, e meu neto é professor de verdade. Isso é redenção. As portas da escola foram abertas. Crianças entraram correndo. Carteiras novas, quadros coloridos, livros com histórias reais. E na parede principal, uma frase escrita por Lucas: a maior coragem não é enfrentar o fogo, é acender a luz da verdade. Na primeira aula, Lucas sentou na carteira da frente como aluno, mas depois foi chamado ao quadro. A professora de história pediu: Lucas, gostaria de contar para a turma como tudo começou? Ele levantou, respirou fundo e contou tudo. Desde o cheiro de fumaça, até o cofre no porão, a carta, o carro preto, a coragem de Dona Elisa, o silêncio quebrado na igreja. Quando terminou, uma menina de 8 anos levantou a mão. Lucas, você não tinha medo? Tinha, respondeu. Mas eu tinha algo maior, certeza de que estava certo. E isso me dava força. Naquela tarde, enquanto limpava o pátio com outros voluntários, seu João olhou para o neto. Você mudou esta cidade, sabia? Não fui só eu, disse Lucas. Fomos todos, porque verdade não é só descobrir, é compartilhar. E enquanto o sol se punha sobre a Escola da Verdade, um novo capítulo da história de São Félix começava. Não escrito por poderosos, mas por quem, mesmo pequeno, teve coragem de ver e de falar. Os meses passaram. A Escola da Verdade não era mais apenas um prédio, era um movimento. Crianças que antes repetiam a história oficial. São Félix foi fundada por Antônio Ferreira, herói nacional. Agora aprendiam a versão completa: a expulsão dos Oliveira, a manipulação de documentos, a perseguição aos Mendes e o menino que, décadas depois, desvendou tudo. Lucas continuava aluno, mas também ajudava como monitor. Ensaiava peças com os alunos, organizava debates e criou um projeto chamado O Mapa da Verdade. No pátio da escola, ele desenhou um grande mapa no chão com giz colorido. Nele, marcou o Beco dos Girassóis, onde morava, a prefeitura, onde o prefeito planejou o incêndio, o asilo, onde Dona Elisa viveu, o Mercado dos Oliveira, incendiado em 1968, e a antiga Casa dos Mendes, destruída. Em cada ponto, colocou uma placa com frases curtas. Aqui, um menino acordou com cheiro de fumaça. Aqui, um homem poderoso escondeu a culpa. Aqui, uma mulher guardou a verdade por 60 anos. As crianças adoraram. Começaram a trazer histórias das próprias famílias. Meu avô foi demitido por falar contra o prefeito. Minha tia sumiu depois de denunciar corrupção.
Lucas anotava tudo. Depois, com a ajuda da professora, transformou em mural dentro da escola. Histórias silenciadas, com fotos, depoimentos, documentos. Um dia, um professor de Belo Horizonte visitou a escola. Ficou emocionado. Isso precisa se espalhar. Vamos replicar isso em outras cidades. E assim começou. Primeiro, em 3 cidades do interior. Depois, em capitais. Escolas começaram a criar seus próprios mapas da verdade. Alunos pesquisavam a história local, descobriam injustiças escondidas e as colocavam à luz. Um jornal nacional fez uma matéria: como uma escola no interior está ensinando o Brasil a lembrar. Com destaque para Lucas, o menino que salvou sua família agora salva a memória do país. Mas nem tudo era celebração. Na cidade, alguns ainda apoiavam o prefeito preso. Diziam: ele fez muito pela cidade. Não pode ser julgado por um erro. Outros murmuravam: esse menino está virando mártir. Mas quem sabe o que realmente aconteceu? Lucas ouvia. Não respondia com raiva, só dizia: eu não quero ser herói. Quero que ninguém precise ser. Porque se todos falarem a verdade, não vai ter segredo para esconder. Seu João, ao ver o neto crescer nesse papel, sentia orgulho, mas também preocupação. Lucas, às vezes quem muda o mundo sofre por isso. Você tem certeza do caminho? Tenho, vovô. Porque eu não estou fazendo por mim. Estou fazendo por quem vem depois. Para que nenhum menino tenha que escolher entre mentir ou sobreviver. Na primavera seguinte, o governo estadual anunciou: vamos incluir o projeto Mapa da Verdade no currículo escolar oficial. História não será mais só datas e nomes, será justiça, memória e ética. Na cerimônia de lançamento transmitida ao vivo, o secretário de Educação disse: há 100 anos, ensinávamos que heróis eram ricos, fortes, homens brancos. Hoje, graças a um menino de 9 anos, sabemos: herói é quem tem coragem de dizer: isso aqui não está certo. Lucas estava lá. Usava o mesmo colete azul, segurava o diário da avó. E quando pegou o microfone, disse apenas: agradeço. Mas o verdadeiro herói é todo mundo que, mesmo calado, nunca deixou de saber a verdade. Este projeto é deles. E naquela noite, enquanto olhava as estrelas do pátio da escola, escreveu no diário: hoje entendi. Não preciso mudar o mundo inteiro. Só preciso garantir que, em algum lugar, uma criança possa dizer a verdade, sem medo de ser punida por isso. No outono seguinte, uma carta inesperada chegou à Escola da Verdade. Selo estrangeiro, papel grosso, letras douradas. Dentro, um convite oficial. Prezado Lucas Mendes, é com profunda admiração que o Comitê Nobel da Paz convida o senhor a participar da cerimônia de entrega do Prêmio Global da Juventude em Oslo, Noruega. Seu trabalho com o projeto Mapa da Verdade inspirou movimentos educacionais em mais de 30 países. Crianças em Uganda, Colômbia, Índia e Filipinas estão criando suas próprias versões, revelando histórias silenciadas em suas comunidades. O Senhor será homenageado como símbolo de coragem cívica e transformação pacífica. Com respeito, Elin Bergman, presidente do comitê. Lucas leu 2 vezes. Depois mostrou ao avô. Vovô, isso é real? Seu João segurou a carta com mãos trêmulas. Meu Deus, você vai para o mundo inteiro. A notícia explodiu. Jornalistas apareceram na escola. Repórteres internacionais ligaram. Redes sociais. O Lucas vai para o Nobel. Menino da verdade. Escolar da verdade. Mas Lucas ficou quieto, pensativo. Eu não fiz isso para ganhar prêmio, disse. Fiz para minha família ter justiça. E você teve, respondeu Dona Ana. Agora o mundo quer te ouvir, porque sua voz virou esperança. Decidiram. Ele iria, não sozinho. Seu João, Dona Elisa, com autorização médica, e os pais o acompanhariam.
Na véspera da viagem, a cidade fez uma despedida no pátio da escola. Crianças cantaram uma música escrita por elas. Lucas, nossa luz que nunca se apagou. Um menino de 7 anos entregou um desenho. Mostrava Lucas no palco, com um mapa gigante atrás dele. Embaixo, escrito: "Quando eu crescer, vou fazer um mapa da verdade na minha cidade." Lucas abraçou o menino. "Você já começou." Na Noruega, a cerimônia foi emocionante, salão lotado, líderes mundiais, jovens ativistas de todo o planeta. Quando chamaram seu nome, o aplauso durou mais de 2 minutos. Lucas subiu ao palco com o diário da avó debaixo do braço. Usava um terno simples, presente da comunidade. Falou em português, com tradução simultânea. "Quando acordei com um cheiro de fumaça, não sabia que estava começando uma jornada. Só sabia que precisava salvar minha família. Mas depois que vi o cofre e li a carta do bisavô, entendi. Algumas famílias são destruídas não por falta de amor, mas por excesso de medo. Medo de perder poder, medo de perder mentiras." Fez uma pausa. Olhou para o público. "Eu tenho 9 anos, mas aprendi que verdade não tem idade. Tem coragem e não precisa de palácios. Basta uma escola, um mapa no chão e uma criança que resolve dizer: 'Isso aqui não está certo.'" Apontou para seu João nas cadeiras de honra. Este homem foi tratado como lixo por 60 anos. Hoje, ele é professor convidado na nossa escola, porque ninguém é inútil, só esquecido. E para Dona Elisa, esta mulher guardou a dor por décadas. Hoje, sua história está nos livros, porque ninguém deve calar por medo. Então este prêmio não é meu, é de todos que, mesmo sendo pequenos, escolhem ser grandes no coração. O salão levantou-se, chorando, aplaudindo. Um senador americano disse ao lado: "Esse menino acabou de lembrar ao mundo que ética não se ensina em faculdade, começa em casa e em escola." Na volta ao Brasil, Lucas foi recebido como herói nacional. Mas no dia seguinte, voltou à rotina, à escola, ao pátio, ao quadro negro. Um colega perguntou, né? "Como é viajar para o mundo?" "É bonito", respondeu. "Mas o lugar mais importante é aqui, porque é onde a verdade começou." E naquela tarde, enquanto ajudava uma nova turma a pintar o mapa da verdade, escreveu no diário da avó: "Hoje entendi, não importa quantos palcos eu suba. O verdadeiro troféu é ver outro menino levantar a mão e dizer: 'Eu também vi algo errado,' e então falar." Hoje, 7 anos depois, o sol se põe sobre a escola da verdade. As árvores plantadas no pátio já dão sombra. O sino toca todas as manhãs. Crianças entram com orgulho, como quem pertence. Lucas tem 16 anos. Estuda para ser educador. Diz que quer formar professores que ensinem não só leitura e escrita, mas coragem, justiça e memória. Ainda vai à escola todos os dias, não como diretor, como mentor. Ajuda os mais novos a montar seus próprios mapas. Ouve histórias, ensina com o exemplo. "Como o senhor consegue ser tão bom?" perguntou uma menina de 10 anos. "Porque já fui ignorado", respondeu Lucas, "e sei como dói. Então nunca deixo ninguém se sentir invisível." Seu João, agora com 89 anos, é respeitado como patriarca da cidade. Faz palestras nas escolas. "Eu fui apagado por 60 anos, mas meu neto me trouxe de volta, com uma pergunta: por que todo mundo mente sobre a gente? Nunca subestime uma criança." Dona Elisa partiu em paz, aos 96 anos. Seu último desejo foi ser enterrada com uma cópia do mapa da verdade. Na lápide, escreveram: "Testemunha do que não deveria ser esquecido." A Escola da Verdade inspirou centenas de réplicas pelo Brasil e no exterior. Em Portugal, chamam de Escola da Memória. Na Argentina, Escuela de la Verdad. Na Índia, um grupo de crianças criou o Mapa do Silêncio Quebrado. E tudo começou com um cheiro de fumaça. Um menino acordando, um porão escondido e uma decisão silenciosa: não desistir da verdade.
Certa tarde, Lucas encontrou uma caixa no fundo do arquivo da escola. Dentro, objetos guardados desde o incêndio, o diário da avó manchado de fuligem, o pedaço de plástico da luva, a foto do cofre, a carta do bisavô e uma cópia do primeiro mapa feito no chão. Embaixo, uma anotação de seu João. Este menino salvou minha honra. Mas, na verdade, eu que fui salvo por ele, porque ele me devolveu o direito de existir. Lucas guardou a caixa, mas deixou a anotação exposta no museu da escola, ao lado do retrato do avô, com uma frase escrita à mão. O maior milagre não foi o fogo começar, foi um menino decidir que ele precisava terminar. Na noite de encerramento do ano letivo, toda a comunidade se reuniu no pátio. Luzes de velas, música suave e uma surpresa. Um telão mostrou depoimentos de crianças do mundo inteiro. Por sua causa, denunciei o prefeito da minha cidade. Montei um mapa da verdade na minha escola. Eu também vi algo errado e falei. Lucas não falou muito. Só pegou o microfone e disse: "Obrigado por acreditarem em mim. Mas o herói não sou eu. É todo mundo que, mesmo cansado, ainda escolhe ajudar. Mesmo machucado, ainda escolhe amar. Mesmo esquecido, ainda escolhe existir." Silêncio. Depois um grito. "Lucas! Lucas! Lucas!" Ele sorriu, olhou para o céu e sussurrou. Hoje foi um bom dia. Naquela noite, enquanto a brisa balançava as árvores e o sino da escola tocava suave, o mundo parecia mais justo. Porque um menino de 9 anos provou que não é o lugar que define você, é o que você faz com o que tem. Se essa história tocou seu coração, deixe o like, se inscreva no canal A Dia Sem Vida e ative o sininho. Compartilhe com alguém que precisa saber que ninguém é inútil, que o amor em silêncio ainda tem voz e que às vezes o maior herói do mundo é uma criança de 9 anos que escolheu ser bom. E você? Tem alguém na sua vida que foi esquecido? Me conta aqui nos comentários. Quero muito saber sua história. Um grande abraço e até o próximo Dia em Vida.